seja muito bem-vindo ao Meio-Dia Catarina, pontualmente meio-dia e meia. Hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro. Sempre lembrando que você pode e deve interagir conosco através das nossas redes sociais. Através do Facebook, /Meio-Dia Catarina. Também estamos no Twitter e Instagram em @Meio-Dia Catarina. A gente está monitorando todas as redes sociais. Para onde você mandar o seu recado, ela vai pro ar, tá bom? Ou ele vai pro ar o seu recado. Lembrando também que nós estamos no WhatsApp no 489-9608-7554. A gente começa o programa de hoje falando de assunto muito sério. A questão da segurança em Florianópolis voltou a ser questionada. 5 pessoas foram mortas a tiros aqui na capital. Quem tem mais informações é a nossa colega Cibele Fávero. Cibele, quais as últimas informações? Inclusive, agora há pouco você estava conversando com o delegado Enio Matos, né? É isso mesmo, Gustavo. A gente acompanhou essas informações, como toda a imprensa, né, tiveram grande repercussão. Essas 5 mortes que foram registradas em regiões que normalmente recebem operações policiais para combater o tráfico de drogas e a disputa de facções. E foi exatamente isso que o delegado Enio Matos falou comigo agora ao telefone. Ele disse que as 3 primeiras mortes que ocorreram por volta das 7 da noite de ontem no Morro do 25, de 3 irmãos, né, que morreram num tiroteio, tem a ver com a disputa do tráfico de drogas na região do Morro do 25. Já as outras 2 mortes, em que um casal morreu durante a madrugada, foram registradas por causa de uma disputa de facções criminosas rivais na região da Vila União. Segundo o delegado, operações policiais entram nessas regiões com frequência para fazer prisões relacionadas com essas ocorrências, disputa de facções e também apreensão de drogas, já que a região acaba sendo ali liderada por traficantes. Até agora, ninguém foi preso, a gente continua acompanhando essas informações, Gustavo. E Sibeli, agora há pouco pela manhã você acompanhou uma entrevista coletiva na DEIC sobre uma operação que aconteceu lá em Laguna contra fraudes em licitações. Quantas pessoas já foram presas, hein? Olha, Gustavo, 13 pessoas foram presas. Essa é uma primeira etapa dessa operação em conjunto da DEIC, em conjunto com a Polícia Civil lá da região de Laguna. Entre essas 13 pessoas tem um vereador, que até é alvo das principais investigações da polícia, tem também um secretário municipal e um funcionário de alto escalão da prefeitura. Os delegados deram todos os detalhes à imprensa hoje pela manhã e a gente acompanha na reportagem. Esta é a primeira etapa da operação conjunta entre as polícias. As investigações ocorrem há mais de um ano e começaram a partir de uma denúncia anônima. Por uma denúncia popular que visava apurar um desvio de material que estava sendo uma obra de um colégio e era desviado para uma obra particular de um funcionário do alto escalão da prefeitura. Começamos a investigar, verificamos indícios de que realmente estava havendo esse desvio, iniciamos uma investigação um pouco maior e com essa outra investigação a gente conseguiu também identificar uma fraude num processo seletivo da Secretaria de Pesca e Agricultura de Laguna. As fraudes foram identificadas em licitações na área da construção civil. Ao todo, 13 inquéritos foram abertos e juntos já resultaram na prisão de 13 pessoas, incluindo um secretário municipal, um funcionário do alto escalão da prefeitura e um vereador que, segundo a polícia, tinha como função exclusiva atender os interesses desse grupo. A função dele é trabalhar para o grupo criminoso, que investiu na campanha dele, que financiou a campanha dele. A desorganização e a falta de abastecimento no portal de transparência do município para a polícia são propositais para dificultar a fiscalização. Se você clicar hoje no portal da transparência da Prefeitura de Laguna, você tem as pessoas que participaram do certame, mas você não sabe quem venceu. Você não consegue saber, não tem nada. Aquilo ali, ele tinha que ser alimentado diariamente para a própria população cobrar. A polícia não descarta novos desdobramentos. Está sendo feita análise documental e também oitiva de várias pessoas, inclusive no dia de ontem, e não descartamos a possibilidade de outros desdobramentos com novos inquéritos policiais para a apuração dos fatos criminosos lá na região de Laguna. A polícia investiga esse grupo há mais de um ano, como vocês viram na reportagem, mas a polícia disse, Gustavo, que
essas fraudes acontecem sempre com os mesmos grupos. Isso chama atenção e também parece que desafia a fiscalização. Como o delegado falou na reportagem, o portal de transparência nem sequer exibe as informações que deveria, já previstas em lei. E ele fez uma provocação aí ao município de Laguna, assim como os demais municípios, a prestarem essas informações à população e também à população a cobrar do poder público que as coisas sejam feitas dentro da lei. Gustavo. Ok, Cibele, obrigado pelas suas informações e uma boa tarde, viu? Boa tarde. Tem um detalhe aí que a gente precisa levar em consideração. Não dá, ou pelo menos não entra na minha cabeça, eu não sei você aí de casa, não entra na minha cabeça que em pleno 2017, já estamos caminhando para 2018, quando a gente observa reportagens, por exemplo, de carros que seguiam sozinhos, né? Algumas cidades nos Estados Unidos, principalmente naquela região do Vale do Silício, viu, não tem nem motorista, né? Através do Google, o carro vai e te pega em casa, lê teus e-mails, você sequer tocar no volante. Onde é que eu quero chegar é o seguinte, as maiores fraudes no Brasil, principalmente aí a gente assistiu não só nessa matéria, mas na principal operação do maior escândalo de corrupção da humanidade, talvez, que é a Operação Lava Jato, está envolvido com licitação. Então, com tamanha habilidade da inteligência artificial, matéria até que a gente mostrou ontem, né, de um hotel aqui de Florianópolis, que já usa a inteligência artificial, não é possível que não seja possível, olha só, não é possível que ainda não seja, não esteja disponível o uso de inteligência artificial, por exemplo, né, para você fazer o processo licitatório, sem o envolvimento de pessoas. Ora, se no Brasil existe o voto eletrônico e ele é extremamente confiável, quem o defende, né? E assim a gente tem observado, demais eu acho que é teoria da conspiração, quem fala o contrário do voto eletrônico, ok, não é possível que não exista tecnologias, né? Você estabeleça critérios e que não envolva a população. O brasileiro não sabe se envolver em licitação, né? Tá, mais do que comprovado isso. Então, cria-se um processo 100% digital. Vai ali, digita os números e tal, sem qualquer possibilidade de fraude. Eu duvido que não exista. Eu duvido. Claro que existe. Mas daí como é que é? Como é que fica ali? Fazer o pé de ganha daqui, dali, fazer o pezinho de meia do fim do ano, e agora vai ver o solzinho nascer quadrado. Coisa linda. Muito bem, e o projeto de lei permite a pessoas com necessidades especiais parar fora do ponto de ônibus em qualquer horário. Olha que bacana. Foi aprovado pela Câmara de Vereadores de São José. O projeto é de autoria da vereadora Cristina Souza. O objetivo é facilitar o deslocamento de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, idosos, gestantes e pessoas com criança de colo, permitindo que solicitem ao motorista a parada do ônibus em qualquer local, sem desviar do itinerário, mas não necessariamente nos pontos de ônibus. E o melhor, em qualquer horário. Antes, a lei só valia para deficientes físicos das 10 da noite às 6 da manhã. Ele ficou em torno de 3 a 4 meses na casa, passando pelas comissões, né, adequando o projeto para que ele fosse realmente constitucional e legal. E hoje pela manhã foi para sanção. A gente está aguardando expectativa aí, acredito que vai dar tudo certo, porque já é um projeto que já existia, a gente só humanizou mais ele para que as pessoas tivessem realmente esse direito deles adquiridos e garantido, né, que já por lei existe, e a gente então trouxe para cá para o município para dar mais conforto e segurança para todas as pessoas. O projeto de lei já foi encaminhado para sanção, e se tudo der certo, até o final da semana que vem, deve haver uma resposta. Se for de fato aprovado, vai ajudar pessoas como Josué, que é deficiente visual e depende do ônibus para ir trabalhar. Josué ficou cego aos 16 anos por conta de um glaucoma. É formado em jornalismo e pedagogia e hoje trabalha como revisor de materiais didáticos e pedagógicos em braille. Todos os dias ele passa por dificuldades para pegar ônibus. Uma delas é saber qual ônibus está passando, que já exige a ajuda de alguém que tenha visão. O novo projeto de lei ajuda a resolver um segundo problema. O segundo ponto é o local onde ela desembarca. Às vezes ela desembarca num local impróprio, com buraco, com degrau, desnivelado, que não oferece nenhum tipo de segurança para ela, né? Então, essa questão da lei municipal aqui de São José, que a vereadora está trazendo, ela é oportuna porque a gente pode ter a garantia de desembarcar em qualquer local do município de São José.
Depois da aprovação, cabe fiscalizar. Hoje, alguns motoristas já param em locais fora dos pontos de ônibus, mas é importante que a lei seja sancionada para que haja garantia de que isso ocorra em toda a rede de transporte público. Tem que ter uma lei. E essa lei tem que ser fiscalizada. E é o que eu vou fazer depois dessa lei ser aplicada, né? Está sendo aplicada, eu quero poder andar de ônibus, ver se eles realmente estão parando, ver se as empresas colocaram lá fixado o teor da lei no ônibus, porque não basta nós só criarmos leis. Leis estão cheias por aí, a gente não tem conhecimento de muitas delas e por isso a gente acaba achando que não tem direito de muitas coisas, mas nós vereadores, uma das prerrogativas nossas é fiscalizar, então é isso que eu vou fazer. Belo passo, né, do município de São José, vizinho aqui a Florianópolis, numa situação onde é extremamente necessário você dar melhor condições aos deficientes. Recentemente a gente mostrou uma matéria aqui mesmo, no Meio-Dia, Catarina, lá de Chapecó, tá lembrado, Mu? Que fala, nem sabe o que eu vou falar, já disse sim, daí já respondo aí sim, calma, deixa eu pelo menos eu falar. A matéria dizia o seguinte, que depois das 10 da noite o ônibus poderia parar fora do ponto para mulheres, né? Isso também é muito interessante ser visto em todas as cidades catarinenses, dado o aumento do índice de violência, não só em Santa Catarina, como em todo o Brasil. Né? Santa Catarina vai a rebote aí na situação onde o desemprego e tal, e aumenta a questão de violência. Mas é um dado, além desses deficientes, que é sensacional também parar fora do ponto, depois de determinado horário, como se fez em Chapecó. Depois das 10 da noite, as mulheres podem ficar mais próximas de casa. Aí algumas vão dizer, não tem problema, pode parar ali, aqui, vai achar ainda que é preconceito. Eu vejo coisa, meu Deus. Quer ver? Daqui a pouco alguém manda recado, escuta o que eu estou falando. Boa tarde, Gustavo, sou o França do bairro Grande, Palhoça. O França, você participando, você vai e faz coisa, já dizia o Manezinho, daqui a pouco um raio-x completo do que o Havaí precisa fazer para não ser rebaixado. O Ney, também lá de Palhoça, obrigado Ney pela audiência, Palhoça sempre acompanhando aqui o Meio-Dia Catarina. Até quando nós brasileiros vamos aprender a não comparecer nas urnas para acabar com esses políticos que estão acabando com o nosso país? Pois é, daquela matéria que a gente mostrou ali no começo, onde as licitações mais uma vez deram oportunidade para que terceiros enchessem o bolso com o nosso dinheiro, né? Você vai mandando seu recado, aqui ele vai pro ar sim, porque daqui a pouco imagens dos bastidores da vitória havaiana sobre o Palmeiras mostram o goleiro Kozlinski emocionado, hein? E ainda, um manual completo do que o Leão precisa fazer para se manter na Série A de 2018 e também vamos falar da Chapecoense. Agora 12h43, a gente volta já! Meio-dia e 45 minutos. Muito bem, vamos agora saber das últimas informações da Chapecoense com o nosso colega Rodrigo Lara. É claro, você sabe, a Chapecoense já está confirmada na elite do futebol brasileiro em 2018. É um grande feito para a Chapecoense por tudo que ela passou. Imagina, né? Além disso tudo ainda, do que passou, a Chapecoense conseguiu reconstruir um time, uma boa base para 2018 e ser campeã estadual e também fazer uma bela campanha na Copa Libertadores da América. Boa tarde, Rodrigo Lar. Olá, você ligado na Band. Falando de Chapecoense, podemos dizer que deu tudo certo nesta temporada. O principal objetivo, que era permanecer na Série A em função de tudo que aconteceu com o clube, foi alcançado. Além disso, tivemos o título catarinense e a participação em competições internacionais. E paralelo a isso tudo, o departamento de futebol da Chapecoense conseguiu formar uma boa base para a temporada de 2018. 28 jogadores estão confirmados para começar 2018 na Chapecoense, contando atletas que serão promovidos da base, em torno de 9, mais alguns atletas que irão retornar de empréstimo, outros que renovaram o contrato e também outros atletas que já tinham um vínculo mais longo. Da equipe titular, a maioria permanece. Apenas Fabrício Bruno e Reinaldo é certo que não vão ficar, vão voltar para os seus clubes. O Wellington Paulista está com a situação bem encaminhada, deve permanecer. Luiz Antônio, que tem o seu contrato com o Flamengo terminando no final dessa temporada, também está sendo analisado. E os demais, portanto, permanecem. Jandrei, Apodi, mais o zagueiro Douglas, tem também os meias Amaral
Canteiros e Moisés Ribeiro e o atacante Arthur Caíque, entre outros atletas que também foram titulares ao longo da temporada. Então a Chapecoense vai começar 2008 muito bem, já totalmente alinhada, definida, e a expectativa é muito positiva para a próxima temporada. De Chapecó, repórter Rodrigo Goulart. Valeu, Rodrigão. Já mais informações sobre futebol. Antes, você conhece a marca líder de motocicletas do país, certo? Pois é, a Honda tem as motocicletas dos sonhos de cada um dos brasileiros. Mas você sabe qual é a forma mais fácil e segura de você ter a sua Honda? É pelo consórcio Honda. O consórcio Honda, olha essa, já entregou mais de 5 milhões de motocicletas. E tem mais, hein? A cada 10 motos vendidas, 4 são entregues pelo consórcio. São mais de 35 mil contemplações por mês. São muitos planos e prazos que você pode escolher. Tem Honda CG Titan, por exemplo, por apenas R$ 189,00 mensais. Procure uma concessionária Honda ou acesse o site consórciohonda.com.br. Você ainda pode baixar o aplicativo Consórcio Honda e lá fazer as suas simulações. Consórcio Honda é fácil e funciona. Muito bem, abrindo espaço já para o nosso WhatsApp. Pessoal que manda o recado dessa vez lá de Palhoça é o França de novo, interagindo. O França hoje está animado. O Marquinhos, apesar da idade, joga muito com a bola no pé. O Marquinhos, quando parar de jogar, vai fazer falta, assim como a Dilson Helena. Não tenha dúvida. E o Marquinhos Santos tem um detalhe, hein? Ele renovou o contrato até o fim de 2018. Pois bem, vamos dar uma olhadinha hoje. Quem tem mais chances de ser rebaixado, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Olha lá. Atlético Goianiense 100%, ou seja, já está na Série B do próximo ano. Aí na sequência nós temos o Sport com 88,2%, o Avaí bem próximo disso, é o terceiro, ou o segundo com mais chances hoje, com 81,1%, a Ponte Preta tem 84%, o Vitória 37% e o Coritiba 2,7%. Agora vamos dar uma olhadinha nos jogos que cada um tem. Olha só, o Coritiba tem em casa o São Paulo e fora a Chapecoense. Os adversários duros pro Coritiba, hein? Né? O Vitória tem a Ponte Preta e o Flamengo. Aí é confronto direto, né? Vitória e Ponte Preta. A Associação Atlética Ponte Pretana tem Vitória, né? Consequentemente, joga em casa, joga lá no Moisés Lucarelli, confronto direto, tem essa vantagem. E o Vasco fora. O Sport tem o Fluminense e o Corinthians, atual campeão brasileiro. Fluminense fora e o Corinthians em casa. Já o Avaí na sequência tem. São 2 jogos seguidos que o Avaí faria em casa, né? O primeiro foi contra o Palmeiras e agora contra o Atlético Paranaense. Depois de jogar contra o Atlético Paranaense, vai para a última rodada com o Santos. E não deu muito tempo da gente falar ontem sobre a situação do que seria necessário para o Avaí. Pois bem, olha só. Só vai conseguir 2 vitórias, Mu. O Leão da Ilha vai a 45 pontos. E aí vai torcer para que 3 dos 4 concorrentes tenham ao menos um tropeço. 3 dos 4, um tropeço, se vencer os 2 próximos jogos. O Avaí não depende só dele, lembrando que ali tem um confronto direto, que aí já é um tropeço garantido, tá? Se somar 4 pontos contra o Atlético Paranaense e Santos, o Avaí vai depender de tropeço de 3 adversários, né? O Vitória não pode mais ganhar nenhum jogo, a Ponte tem que sofrer uma derrota ou só empatar 2 vezes, e o Sport também vai ter de perder uma vez ou empatar as 2 partidas. Caso o Avaí some 3 pontos, ainda dá, mas aí é mais complicado. O Vitória somar 1 ponto em 2 jogos, né? A Ponte Preta somar no máximo 2 pontos e o Sport somar no máximo também 2 pontos. As chances do Avaí existem, é claro que a próxima rodada, Vilmo, eu acho que vai ser muito, mas muito decisiva para as pretensões do Leão. Vamos dar uma olhadinha no Kozlinski, ele que ficou muito emocionado, né? Substituiu a Douglas Friedrich, né? Exatamente, o Mu lembra aqui, fez uma belíssima defesa no final, inclusive essa foi a pergunta do nosso colega Janter Decordes para ele, e aí ele desabou e ficou muito emocionado. Veja aí. Essa é importantíssima, defesa incrível no final. Eu só queria agradecer a todo mundo, cara. Eu passei por
Eu, primeiramente, também minha família passou por muitas coisas ruins esse ano. E hoje eu consegui dormir tranquilo. Tá aí o Kozlinski, que ao longo da temporada, né, Mu, não foi um jogador unânime entre a torcida do Avaí, agora é unânime que nesse jogo contra o Palmeiras ele fez uma defesa equivalente a um gol. A gente vai acompanhar aí o Avaí durante a semana, pois as atenções estão voltadas para o Leão da Ilha, que tem promoção de ingressos, né, Mu? R$10 o valor do ingresso para o jogo contra o Atlético Paranaense, certamente público superior a 12 mil espectadores na ressacada nesse fim de semana, não tenha a menor dúvida. E veja a seguir, a nova moda para quem deseja perder peso rapidamente é fazer exercícios em jejum. Mas o que a medicina fala sobre essa nova mania cada vez mais comum, hein? A resposta vem depois do intervalo. 12h54, a gente volta já. Meio-dia 57, a nova moda para quem deseja perder peso rapidamente é praticar exercícios em jejum. Mas médicos alertam que esse hábito pode ser muito prejudicial, hein? Logo depois de acordar, a Bruna já está fazendo exercício. Segundo algumas pesquisas, quando está em jejum, o corpo se obriga a queimar gordura para produzir energia, o que ajudaria a emagrecer. Essa tática seria indicada para quem tem bom condicionamento físico e alimentação balanceada. Eu consigo uma rotina de dieta e de treino regrada, eu faço dieta todos os dias, eu tenho uma ceia antes de dormir, eu faço uma suplementação para preservar a minha massa magra. Então, para mim, eu me adaptei super bem. Mas essa especialista alerta, comer algo leve antes de se exercitar é fundamental. Passei a noite inteira sem me alimentar, então eu esgotei a minha reserva de glicose e nesse momento da atividade física o meu corpo está necessitando de muita glicose. E nisso eu posso ter uma hipoglicemia. Hipoglicemia, eu posso ter um desmaio, uma perda da consciência, uma queda, posso ter uma fratura pela queda numa atividade. O Rui é adepto de outra prática, a dieta do jejum intermitente, que propõe intervalos de 12 a 24 horas entre as refeições. Ele já se acostumou a ficar longos períodos tomando apenas água e café, mas na hora do desjejum não adianta comer tudo que vir pela frente. Quando você fica um tempo sem comer, seu corpo faz uma limpeza interna. Então você vai colocar comida de volta, você tem que colocar comida de boa qualidade. Tainá começou a dieta do jejum há 1 mês, mas não está fácil. Do nada te dá uma fome absurda, assim, muita fome mesmo. Aí eu tomo um chá, tomo um café sem açúcar, ou tomo uma água, passa. Até mesmo a ciência diverge quando o assunto é jejum. Alguns estudos apoiam, outros não recomendam. Talvez ainda demore alguns anos para que sejam feitas pesquisas amplas, que nos digam os parâmetros seguros para manter a saúde de estômago vazio. Enquanto isso, bom senso nunca é demais. O que daria para fazer então? Eu aumento o intervalo entre o jantar e o café da manhã do outro dia. Então, eu janto cedo, por exemplo, umas 6 da tarde, 7 da tarde, e vou tomar meu café da manhã a partir das 7, 8 horas do outro dia, fazendo um intervalo de no mínimo 12 horas. Isso para o organismo parece sim interessante. A verdade é que não existe nenhuma fórmula mágica, né, para você perder peso. As pessoas sabem o que faz mal numa alimentação e o que faz bem. Agora, se você quer ter uma dieta, alguma coisa nesse sentido, você precisa, obviamente, ter um acompanhamento. Deixa eu agora só mandar, antes de encerrar o programa, um forte abraço, um beijo no coração pro nosso Mumu, que está de aniversário hoje. Pois o Meio-Dia Catarina de hoje fica por aqui. Para você uma ótima tarde, quarta-feira, e até amanhã. Tá chegando ele aí, o Mumu, ó. Dá tchau lá, Mumu.